Olá, hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de encontros e desencontros. Isso se refere ao que nós lemos em Eclesiastes no capítulo 3. Há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. O que significa? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de ficar, tempo de ir embora, enfim. Há tempo para tudo na vida. E às vezes nós encontramos com as pessoas num tempo que não é o tempo apropriado para que nós as tivéssemos encontrado. Recentemente eu reencontrei uma amiga muito querida, que foi minha ex-namorada também. E ela não teve grandes experiências comigo, grandes experiências boas, eu digo. Ela teve experiências ruins comigo, porque ela me encontrou e eu a encontrei num tempo onde eu era imaturo, irresponsável, não tinha empatia suficiente, e então eu causei sofrimento a ela, sendo que ela é uma ótima pessoa e ela não merecia isso. Porém, como eu disse a ela, eu disse que Deus é tão bom, tão misericordioso, que a livrou de mim. Ela riu, falou: "Você viu?" E eu achei incrível, porque ela é muito católica, a filha dela adolescente também se crismou esses dias. E ela, nas fotos, a gente vê o tanto que ela é piedosa e tanto que ela conseguiu construir, né, na filha dela essa piedade, esse temor a Deus. É bem interessante. Por quê? Porque se nós estivéssemos na mesma fase, há anos atrás, tivéssemos nos encontrado em outro período da minha história e da história dela, talvez as nossas vidas tivessem sido muito realmente diferentes do que foram. Ela não mora aqui em Franca, ela mora em Piuí, porém ela construiu a vida dela, ela se casou, ela teve filhos, não deu certo, ela separou, está separada faz um tempo. Eu também tive diversos relacionamentos, me separei porque não deu certo. E agora, quando a gente se reencontra e conversa a respeito do passado, é muito interessante a gente ver a imaturidade e as escolhas que nós fizemos, as escolhas ruins, principalmente eu. E quando eu disse que Deus é tão bom para ela, que a livrou de mim, eu estou sendo absolutamente sincero, porque eu não estava pronto para ter uma pessoa boa como ela. E é interessante que Deus providenciou todas as coisas para que eu fosse para um caminho e ela fosse para outro. E como lá atrás houve uma separação, uma ruptura amigável, e como depois de certo tempo eu reconheci meus erros, não agora, mas bem antes, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu já havia reconhecido meus erros e tinha pedido perdão, e a gente se tornou amigo, significa que nós ficamos em paz, não nos tornamos inimigos, não quisemos o mal de ninguém, nem ela o meu, nem eu o dela, muito pelo contrário. Mas, e se nós tivéssemos feito outras escolhas? É muito interessante nós pensarmos a respeito disso, das bifurcações da vida, onde nós escolhemos um caminho e poderíamos ter escolhido outro. O caminho que eu escolhi, ou os caminhos, as bifurcações que eu passei, que eu atravessei, e que eu escolhi um dos lados, me levaram até onde eu estou hoje. E se eu tivesse escolhido outro caminho? Ou talvez um terceiro, quarto caminho?
meu destino seria outro. Os acontecimentos, as experiências seriam outras. Isso nós podemos ver num livro que chama Biblioteca da Meia-Noite. Eu recomendo que vocês leiam, é bem interessante, para que nós possamos refletir a esse respeito. Mas o essencial é nós sabermos que muitos dos nossos encontros acontecem fora de hora. E como eles acontecem fora de hora, por exemplo, o meu encontro, ela chama Márcia, com a Márcia foi num momento da minha vida que eu não estava preparado para encontro nenhum. Então, eu a deixei passar pela minha vida, ela me deixou passar pela vida dela, sendo que não era necessário que fosse do jeito que foi. Mas no momento que isso aconteceu, realmente não tinha outra opção. Aconteceu para nos dar as experiências que nós tivemos e para que nós escolhêssemos outros caminhos que nos levaram um afastado do outro, bem longe um do outro, e nos trouxesse até esse momento na nossa história. Eu com a minha história, ela com a história dela. Histórias diversas, com muitas alegrias, com muitas dores, muitas experiências. E nós vemos as cicatrizes, nós vemos as rugas, que são pegadas da vida, mostrando a nossa história. Cada cicatriz é uma vida em braille, assim como cada ruga é uma vida em braille também. E nós olhamos para trás e ficamos imaginando se tivéssemos escolhido diferente. E aí que entra o livro A Biblioteca da Meia-Noite, que eu recomendo que vocês leiam, para que vocês façam uma viagem interior, uma viagem emocional, uma viagem através da sua imaginação, para saber quais seriam os desfechos da vida em outros caminhos. Então é isso. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de luto, tempo de alegria, tempo de festa. A gente só não pode confundir um tempo de luto com um tempo de festa, nem um tempo de festa com um tempo de luto, e trocarmos as estações, pois isso fará mal para a nossa alma. Amém.